paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 43ª razão pela qual Jesus sofreu e morreu foi para liberar o poder de Deus no Evangelho. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Evangelho significa boas novas. É notícia antes de ser teologia. Notícia é a reportagem do que algo significativo aconteceu. Boas novas são anúncios de que algo que traz felicidade às pessoas aconteceu. O Evangelho é a melhor notícia, porque o que ele reporta pode fazer as pessoas felizes para sempre. O Evangelho reporta a morte e a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo torna clara a qualidade de notícia do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi visto mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7. O cerne do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, apareceu a mais de 500 irmãos. O fato de ele declarar que a maioria das testemunhas ainda estava viva atesta como o Evangelho se baseia em fatos. Ele quis dizer que seus leitores poderiam encontrar testemunha e perguntar-lhe pessoalmente. O Evangelho é notícia sobre fatos. Os fatos eram verificáveis. Havia testemunha da morte, do sepultamento e de sua vida ressurgida. É trágico que para muitas pessoas essas boas novas parecem loucura. Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. É esse o poder que Cristo desencadeou com sua morte. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê recebe a remissão do pecado através da cruz de Cristo e a sua obra maravilhosa de salvação. Porque todos não enxergam a morte de Cristo como boas novas. É uma pergunta. Devemos ver o Evangelho como verdadeiro e bom antes de crer nele. Assim, a pergunta é: por que alguns veem o Evangelho como sendo bom e verdadeiro e outros não? Uma resposta é dada em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondesse à luz do Evangelho da cruz de Cristo. Além disso, a própria natureza humana está morta para a realidade espiritual. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. As pessoas têm o Evangelho e as palavras de Deus como loucura, como algo que para elas não serve, mas para aqueles que se prostram diante da cruz de Cristo e reconhecem que nele, somente nele, para ele tem vida eterna, essas pessoas são perdoadas, porque Cristo as ilumina com a tua graça, os corações e a mente. Ele lava com teu sangue. Se uma pessoa vai enxergar o Evangelho como um bom e verdadeiro, tem de vencer a cegueira e morte natural satânica pelo poder de Deus. Por essa razão a Bíblia diz que mesmo que o Evangelho seja loucura para muitos, contudo, para os que foram chamados, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Este chamado é o ato misericordioso de Deus de remover a morte natural e a cegueira satânica, para que vejamos Cristo como verdade e bondade. Esse próprio ato misericordioso é dom de Cristo, comprado com seu sangue. Ore para que Deus o capacite a ver e abraçar o Evangelho de Cristo, algo maravilhoso e uma boa notícia de salvação para todo aquele que crê. A primeira mensagem de Cristo, quando ele ficou sabendo que João foi preso, ele veio anunciando e dizendo: o tempo está cumprido e o reino do céu está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia de um Deus santo e justo que está irado com pecadores e que enviou Cristo como um sacrifício em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Essa é uma boa notícia de um Deus justo que pode perdoar pecadores por meio do seu Filho Jesus Cristo. O justo, aquele que foi morto, foi crucificado, levou a coroa de espinhos sobre a cabeça para perdoar
pecadores, porque Deus provou o amor dele para conosco, sendo ainda nós pecadores, ele entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu único Filho, o amor perfeito, o amor incondicional, para salvar você, pecador, para salvar a mim, que sou pecador, para salvar nós, para salvar todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem e deixam o pecado, esse terá a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus e que não se arrependeu, não serve a Ele, não busca Ele, não adora a Ele, não lê a Bíblia, não ora, não faz a vontade dEle, esse não terá a vida eterna, porque a única vida eterna está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele disse: Pai, a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. João 17, versículo 13. A vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é você conhecer a Deus através de Cristo nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Beleza do céu em meio à dor, justiça, amor na cruz mostrou. A morte e o pecado ali venceu. Minhas maldições ali tomou. Gloriosa cruz, tuas marcas vão estar sem fim em Cristo. Temor não há, eu livre sou, por graça a Deus me libertou. Fechado o inferno foi pra mim, debaixo da lei não mais estou. Deus vai terminar o que começou. Em Cristo estarei por eras sem fim. Em Cristo morri, ressuscitei. Eu vivo, estou só em Jesus. Jesus, só glória para sempre vou cantar. Gloriosa cruz, tuas marcas vão estar sem fim em Cristo. Temor não há, eu livre sou, por graça a Deus me libertou. Só na cruz sim a liberdade, só em Cristo a vida eterna. O Evangelho é o que Ele fez, sua graça cantarei. Só na cruz sim a liberdade, só em Cristo a vida eterna. O Evangelho é o que Ele fez, sua graça cantarei. Só na cruz sim a liberdade, só em Cristo a vida eterna. O Evangelho é o que Ele fez, sua graça eu cantarei. Só em Cristo a vida eterna. O Evangelho é o que Ele fez, sua graça cantarei.
Sua glória.